Estamos novamente no ar, neste dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, vamos novamente levar a palavra de Deus, que está lá em Levíticos, no capítulo 5 e no versículo 5. Pessoas limpas pela palavra de Deus. Limpeza, do nosso coração, do nosso viver, E será, pois, que, quando pecar em alguma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Cristo nos ensinou a orar diariamente. Perdoa as nossas transgressões, mas por que continuaríamos orando por perdão? O que nós continuar, orando aqui, então, por perdão, se não tivéssemos transgressões a serem perdoadas? Então, temos que nós, como eu, uma pessoa que tem um conhecimento na palavra de Deus, na salvação, na eternidade, então tenho uma responsabilidade como um pregador, um evangelista da palavra, de alertar as pessoas através da palavra. Vamos em frente aqui então. Se prego que o sangue de Jesus Cristo purifica toda a maldade. Esta é uma verdade preciosa para mim, mas ele continua a ser um sacerdote para sempre. Ele aqui é Jesus, Ele é nosso sacerdote para sempre. Diariamente, apresentando o seu sangue expiatório, de novo a nosso favor. Se não fosse assim, por certo, seríamos condenados. É só porque ele continua para sempre, que ele é também capaz de salvar plenamente os que por ele se achegam a Deus. Veja, como é maravilhoso, Ele sempre é o intercessor para nós. O único é Jesus, Vivendo sempre, fazendo a intercessão por eles. Se ele não vivesse sempre fazendo intercessão por nós, não poderíamos permanecer um só dia. Veja, não seria nem um só dia, de repente nós podíamos perecer de um momento para outro, partir até mesmo, Mas veja lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 25, diz assim: portanto, também pode salvar perfeitamente aos que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 Timóteo 2, o capítulo 5, o versículo. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Vejamos mais exemplos, como está lá em Levíticos 13, no capítulo 1 e 2, o versículo. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele de sua carne
inchaço, ou crosta, ou mancha branca, e houver na pele de sua carne como chaga de lepra, será então levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, o sacerdote, considerando toda a atenção dada a esta enfermidade. Nós nos damos conta de que Deus tinha o propósito de que a lepra testificasse o pecado neste capítulo. Aprendemos que absolutamente horrível, desgradante, mortal, mau e destrutivo o pecado é, na realidade, o que o Espírito Santo deseja ardentemente que nós inteiramente podemos matar, melhor dizendo, notar que se fosse confirmado que a pessoa possivelmente tivesse contraído a lepra, ela deveria ser levada até o sacerdote para uma inspeção, não a um médico. Tinha que levar o sacerdote e não ao médico. Isso era a forma daquele tempo, né? Isto demonstra que Deus tinha como propósito que esta temida enfermidade fosse uma ilustração, tipificando o pecado. O sacerdote era o tipo de Cristo. Veja, o sacerdote é um tipo de Cristo. Por isso, o pecador devia ser levado a Cristo. Veja, né? O sacerdote era comparado a um médico aqui, né? Que levavam lá para hoje, realmente sempre se corre ao médico. Naquela época levava o sacerdote, que ele era um intermediário, né? Que também não tinha médico, que nem tem hoje também, né? Veja, a palavra que proporciona a verdadeira direção. Não importa o que o homem diz quando ao pecado, e sim o que o Senhor diz sobre o pecado. Então, quando não importa o que o homem diz, né? Quanto ao pecado, e sim como o Senhor diz sobre o pecado, né? Explicado. Aprendemos com isso a santidade, a graça não pode permitir que alguém esteja fora quando deveria estar dentro, no caminho, né? A graça de Deus. Hoje vivemos pela graça. E responsabilidade dos pregadores e, de fato, de todos os cristãos, que a palavra de Deus seja o fator decisivo em tudo. Lá em João 15, o capítulo 3, o versículo, que diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então,
cada um de nós. Toda pessoa que confia em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, pode ser declarado limpo. Veja, aqui tinha que levar Arão, né? Que era o sacerdote da época, e os filhos dele, né? Mas nós hoje temos que ir a Cristo, o que ele fez lá na cruz por cada um de nós, né? Por menor que seja o pecado, é intolerável para Deus. Por menor que seja ele é intolerável para Deus. Remindo este capítulo, praga da lepra, a pessoa era separada até ser limpa. Então, resumindo, resumindo esse capítulo, resumindo a palavra, tinha que levar até mesmo o sacerdote aqui. Veja, o pecado separa a pessoa de Deus. Então, sempre o pecado tem separado nós de Deus. Seja naquele velho tempo, que eles faziam aquelas expiações, morte dos próprios animais, para então cobrir o pecado. E nós fez uma vez por todas Jesus Cristo na cruz. Padeceu por nós. E hoje nós temos que reconhecer isso, aceitá-lo Ele como Senhor e Salvador, olhar para a cruz, que ela tenha salvação para cada um de nós. Eu quero agradecer novamente a Deus, que as pessoas que vão ouvir e assistir vejam que o mais importante de nós, num todo, é a salvação. Para não ser transformado um dia, está sempre com Deus na eternidade. Que Deus seja sempre louvado. Amém e amém.